we have Avelino. Avelino's from Brazil. Absolutely wonderful artist. He took us around where we're in Brazil. It was great to be with him. Phenomenal at doing gouache. So he's going to show us gouache today. And with that, I would like to welcome Avelino. Yeah, just give I see artwork. Avelino a couple of seconds, John. He's in the room. Okay. Yeah. I'll go okay. back to Facebook so I get it to work. Okay. Okay, cam is activated. Let me put this on spotlight. There. Don't, you're muted. Hello, Avelino. Avelino? Conmigo? Yeah. There we go. Hi, John. Yeah, It's good to see you again. It's been a while. Oh, So, Ethel, are we going to see a slideshow first? Yes. Okay. Okay, I'm gonna do a share screen now. There we go. So we encourage everybody, especially those who have not followed Avelino yet, on his socials. He is in Instagram. You may look for handle Avelino_art, and that's the same for Facebook. Avelino, the next couple of slides include your latest artworks, and we'll be happy to hear a line or two for each of these artworks here. We start with this. Avelino? Você pode comentar. Você pode falar das pinturas. essa é uma pintura em gouache. Essa referência é uma referência da Bahia, na Urca, da Urca, na cidade do Rio de Janeiro. This is a painting done in gouache, and the reference photo was taken in Urca. Urca is is a part of Rio de Janeiro, where he was doing a workshop some weeks ago. Essa é do mesmo, né, do mesmo local, né, que é que tem uma marina, né, com muitos barcos, então tem muitas referências fotográficas e é na mesma região, na cidade do Rio de Janeiro. Same place and many references from there. Essa é uma pintura em aquarela. A anterior era gouache também. Essa é uma pintura em aquarela de Foz do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu. This is a watercolor. He was doing more watercolor before he was doing gouache. And this is a reference from the Iguaçu waterfalls. Essa também é uma aquarela, né, que eu gosto muito do tema de águas, né, e é da mesma região, né, Foz do Iguaçu, que as cataratas são imensas, então dá para você conseguir várias referências. It's the same place. He loves the topic of the water, and because they are so big, so huge, these waterfalls, you can take many references from there. And the next two slides, Avelino, have your reference photo and a sketch of your painting subject today. Can I proceed to share it? Yes. Okay, so, oops, there's one more, sorry. There's one more. Posso falar sobre essa? Sim. Essa é uma dessa região, é de Minas Gerais. Sempre que eu viajo, eu vou fotografando, né, quando eu estou no carona, né? Então eu estava no ônibus e eu fotografei essa foto, né, fotografei essa paisagem, né, da janela do ônibus. Esto é no sul de São Paulo, não? Minas Gerais é outro estado.
Es o sur o norte. Sudeste. Yes. This is, he took this photo from the bus when he was traveling to Minas Gerais. It's another state in the southwest, no, sudeste, southeast. And yeah, he took this reference from there. He likes to travel and take lots of photos for reference. Ah, e é uma watercolor, né? Aquarela. Watercolor. So. Okay. So this is the sketch of the painting subject for today. Yeah. And Evelyn, we may want to share some more or something about the subject. Essa é uma referência já de outro estado do Brasil, que é, né, Vitória, né, que é da região sudeste também. E é um local onde tem muitos, né, desses barcos e tem uns restaurantes. E quando eu passei por esse lugar, eu falei, eu vou recarregar as minhas referências, né? E eu sempre, por falta de tempo, eu gostaria de poder pintar mais plein air, né? Então, eu utilizo esse recurso das referências, né, de tirar foto, para poder utilizá-las depois. He likes to paint plein air, but he doesn't have much time. So he uses, instead, he uses references that he's taken when traveling. This is from the state of Victoria, also southeast. And has this place has many boats, this time by the sea. Vitória é a capital do Espírito Santo, né? Victoria is the capital, it's not the state, it's the capital of the state of Espírito Santo. Fantastic. Very nice. So Thank you. whenever Evelyn would like to start, whenever you like to start, it'd be fine. And do you want questions as you're painting, or do you want questions at the end? What do you prefer? Eu sei que para você está bom que a gente fala com você mentre você está pintando, ou quer que seja o final? Sem problemas, pode falar que que eu vou respondendo, né, se houver perguntas. It's okay while he's painting. Okay. Ok? Posso ir lá para a área da pintura? Pode. Ok. Vou me apresentar um pouco, né? Que eu não fiz minha apresentação. Meu nome é Carlos Avelino, mas as pessoas me conhecem como Avelino. Sou brasileiro, paulistano, né? Moro na cidade de São Paulo. Sou professor de aquarela, né? Dou aula de pintura em guache, aquarela, e sou professor na Faculdade Méliès de Cinema de Animação. He is introducing himself a little. His name is Carlos Avelino, but everyone knows him by Avelino. And he is teaching watercolor and gouache. And currently he's teaching at the college. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Méliès. But que es the Faculty of Cinema, of Animation and Cinema. Méliès is the name of the faculty. Então, vou lá para outra área, Ângela. Okay. He's going to the other part where he can start painting. Angela, may we request Evelina to leave the other mic on? Oh, okay, so top cam is now on, just so we could hear him speak. Is it on? Yeah, it's good now. Pronto? Consegue me ouvir, Ângela? Tudo bem? Perfeito. Perfeito. Bom. Então, Sorry, we
we have a message from Lizzie from Peru. She's saying hello to everyone. And sorry, continue. Você pode continuar. Bom, deixa eu abrir a minha referência aqui, um momento. Consegue me ouvir bem, Ângela? Sim, é um pouco longe, mas ok. Tá. Já volto. The sound, he's asking if the sound is okay. I said it's a bit far, but it's okay. We can hear. Ok. Consegue me ouvir melhor agora? Melhor, sim, melhor. Ok. Então, vamos lá. Eu vou começar essa pintura em guache aqui. Mostrar minha palheta aqui com as cores, né? As cores, elas têm sempre essa consistência de manteiga, posso Mhm. dizer assim. This is his palette, and this palette of gouache, and they have this consistency of like buttery. They are like buttery. Você pode falar das cores que você tem? Eu tenho azul, Um pouco mais baixo na paleta. Ah, sim. azul, esse é o É, azul cobalto. O que eu vou usar, azul cobalto, o turquesa de cobalto. Uso também azul ultramar, ultramarine blue, amarelo limão, lemon yellow. pyro red, Mhm. bird sienna, Lanciano. esse é um orange, Burnt Oh. orange. Yellow ochre, Uh-huh. esse é o quinacridone magenta. Aqui tem o manganese blue e azul cerúleo. Cerulean blue. Cerúleo blue. Ok? Thank you. Which paper is he using today? I'm using paper grana satinado, textura fina, hot pressed, Hot né? press, 100% algodão. 100%. Thank you. Ok. Eu gosto do papel satinado para o guache, que ele tem a mesma textura do linho para pintura a óleo, né? Da tela em linho. O que significa linho? Linho é um tecido, né? Tem o tecido da tela de algodão, o que faz a tela de pintura, e tem o tecido, umas pinturas em linho, que é o tecido mais nobre. Esse era lino. Lino, yeah. Podría ser, Lino. pero me extrañaba que fuera lino. He says that he likes the hot press because it's a similar texture than linen, because it's a noble, like what they do the canvases in, and that's why he likes this soft hot press for gouache. Então, vou começar a pintura. Vou começar direto pelo barco, aqui, com o tom de azul. Eu não tenho uma maneira de começar. Eu começo sempre o fundo ou os elementos que estão mais distantes, né? Eu sempre olho o tema e vejo uma maneira mais confortável, que eu me sinto mais confortável para começar. E nesse caso eu vou começar pelo barco. So he doesn't, this time he's starting with the boat, but he doesn't have like
a system where he always starts by the background, in the background or the foreground or certain parts of the painting. It depends on the topic or each painting he decides. And this time it's the boat. And this paint, he mixed it before and it has some white. Você tem branco aí. Sim, sim. O branco no guache, ele é a base, né? Para você conseguir tirar a saturação dos pigmentos, né? A grande diferença da aquarela, né? Que ele deixa a tinta opaca. So white, he says, is the base for gouache because that's how you can bring the saturation down of the color. It's different, very different from a watercolor because this is opaque. Qual é essa cor? Essa cor é a quinacridone, com um pouco dessa mistura do azul, né? E branco. Quinacridone magenta. Sim. So I asked him what color was this, and he said quinacridone magenta with a little bit of the mixture that he did before, the white and the blue, and he added some more white, I think he said. O que eu gosto muito do gouache é essa não preocupação em, né? Você não se preocupar em, eu tenho que pintar determinada área do tema primeiro. Eu posso escolher isso, né? What he likes, one of the things he likes about the gouache is that he doesn't have to paint a specific area in the painting. He feels very free. He can start, doesn't matter where he starts. Fiz a parte mais, né, a que está na sombra, agora eu vou fazer a parte interna do barco. Vou misturar. Podemos ver a mistura? Aqui, ó. Eu vou fazer essa mistura aqui, ó. Vou pegar esse, né, turquesa, Com de branco. cobalto, com branco, aqui. E eu coloco, deixa eu ver, um pouquinho de Bird Sienna. Sempre passa um pouco. Burnt sienna. Carlos, do you like to do water media with gouache and watercolor, or you prefer separately? Eu gosto de ambas, assim, né? Mas você mescla ou não? Mistura? Como? Você Se eu misturo? Sim, eu misturo. Às vezes, se eu não tenho uma cor em guache, eu pego a cor da aquarela. Porque aí, para eu deixá-la opaca, eu só preciso acrescentar o branco. Yes, he likes to use both watercolor and gouache, and sometimes, for example, if he doesn't have a certain color in gouache, then he uses the same color in watercolor. Because if he wants to turn it into opaque, he only has to add some white. Eu observo que aqui dentro do barco tem uma variação de tons. E aí eu vou procurando acrescentar, né? Dentro dessa mistura que eu fiz, eu vou acrescentando um pouco de Bird Sienna, tá vendo? Um pouco de branco. E eu quase, assim, a tinta, ela tá um pouco úmida. Eu não vou mais molhar o pincel na água, porque senão acaba virando uma aquarela. So he adds some of the colors to the mix so he can have different tones. And he doesn't wet the brush because otherwise it would like turn into a watercolor.
and he prefers to have it like opaque. Avelino, temos Sim. uma pergunta aqui. Por que essa primeira camada tão pesada? Porque eu já quero, né, eu preciso já cobrir a superfície, né? Porque o guache, vou virar aqui um pouquinho a folha, por ela ser opaca, uma das características da pintura é cobrir totalmente a superfície, né? Se eu trabalho, quer falar essa parte, Angela? Senão eu acabo falando muito. Ah, sí, perdón. Because he's answering the question that why is he using a heavy first layer? Because one of the objectives or one of the things about gouache is that the main thing is to cover all the surface. And so in this way, if he uses a heavy layer, he has already, he can cover already that part. Você pode continuar. Então, se eu trabalho com ela diluída, ela vai mais ficar com a técnica de aquarela do que a técnica em guache. If he uses more watery, with more water, then it becomes more like a watercolor technique, more than gouache. E existem alguns trabalhos em que eu chamo de técnica mista, Some of porque his eu works, trabalho as duas técnicas, né? pardon? Porque eu trabalho as duas técnicas simultâneas, o guache e a aquarela. Sometimes he mixes both watercolor and gouache, and then he uses both techniques. He calls that mixed media because he uses both the watercolor with the technique of the watercolor and gouache with the technique of gouache in the same painting. Tarda mucho para secar, toma muito tempo para enxugar. Não, seca rápido, Ângela. It dries very quickly. I asked if Sim. Tem alguns produtos que desaceleram a secagem, mas eu prefiro trabalhar com essa secagem, né, natural, assim, do guache. it dries very quickly. So he says there are some products that can delay the drying time, but he prefers to use the in natural, in its normal drying time. E você Deixa. pode ver as linhas do lápis? Não está cobrindo elas. Sim, eu estou perdendo as linhas. Por isso que é importante, assim, você ter um desenho bem estruturado, mas conhecer desenho, né? It's important to know how to draw well, because sometimes you lose the lines, but if you have a strong basis in design, then you can continue painting without seeing the lines because you know already the shapes. Deixa eu fechar bem essa parte. E o guache eu posso, né, caso eu perca alguma coisa de luz, né, quero acentuar uma área clara, eu consigo, né, por causa da sobreposição de tons que a técnica permite. With this technique, if you lose some of the lights or you want to make a place that has already been painted, an area that's already been painted, you want to make it lighter, that's no problem because you can use the layering technique with this, and you can put a lighter area, a lighter
color on top of a darker color with gouache. Do you have to wait until that color is dry if you're going to put a lighter color on top of the darker color? Você entendeu? Não, você pode traduzir para mim, por favor? Ela perguntou se você deve esperar a que a cor esteja seca para usar uma outra camada. Sim, eu sempre eu procuro deixar ela secar justamente para não acontecer uma fusão, né, entre as cores. Yes, he normally lets them dry, lets the color dry, so that he doesn't have like this mixing of colors. This fusion, he calls it fusion. Vou acentuar a área mais clara aqui, porque quando seca, quando a tinta seca, eu consigo ver o que eu posso ainda fazer de ajuste, né, com relação aos tons. When the paint dries, he can see how to adjust, how to fix the colors. And in this case, he wanted it lighter, so he's adding more white. I suppose it was already dry. Isso estava já asciutto, não? Seco. Sim, Onde você pintou agora era já seco. sim, onde eu pintei já estava seco para eu poder colocar essas luzes. Agora eu vou acentuar uma outra parte que eu estou vendo aqui, que é do casco do barco aqui, ó. Eu posso vir com a cor um pouquinho mais escura. We have another No- question. When using both gouache and watercolor in the same piece, is the focal point usually in the gouache? Quando você usa as duas técnicas, a gouache e a aquarela, o ponto focal seria o gouache, normalmente. Sim, porque a aquarela, como ela é transparente, então o ponto focal fica onde eu tenho mais uma tinta mais densa. Yes, because the gouache is more, the watercolor is more transparent. So normally the gouache is so thicker, it's dense, and so he prefers to have that to stand out. It stands out. So it's the focal point. And temos outra pergunta. Do you ever tone down the paper with acrylic gouache or casein? Você faz uma base de cor algumas vezes com gouache para dar uma cor base ao papel ou caseína? Sim, às vezes eu faço, que é até o que eu chamo de, a gente chama pintura magra, né? É uma pré-pintura, Is Ângela. there Acho any, That's excuse me. Yes, sometimes he does this, and that's what he calls pintura magra. That would be thin painting, because it's like a basic layer, a base layer. Sorry. Yes, who was asking a question? is there any lifting out or softening of edges using this kind of material? I mean, with watercolor, you're always kind of, I don't know, blending it out, or, you know, do you do that with gouache like this, or I don't know, just wondered. Ela pergunta se en esta técnica de gouache, você pode também fazer como os bordes que sejam menos rígidos, você pode como aguar ou fazer menos, como na aguarela, tentamos de fazer como menos... suavizar? Sim, isso. Você faz com a gouache ou não funciona? Sim, funciona. Às vezes, quando eu tenho algo muito definido no gouache,
eu venho com um pincel úmido por cima e aí ele dá um blend, né? Ele dá ele desfoca, né, a pintura. Então, eu consigo fazer isso com o guache. He does use that sometimes when he sees that a part that is too rigid or very strong edges, very hard edges. Then he goes with the damp brush and he passes it on it, and then the colors blend more or less and lose the strong focus. So he can do the blending as well and the soft edges in gouache. Okay, thank you. Welcome. Eu estou fazendo a mistura agora aqui da sombra. Podemos ver, por favor? Ó, a mistura para a sombra do barco. Uhum. Eu vou pegar o amarelo limão com o azul cerúleo, que ele já me dá aquele tom né, esverdeado. With lemon yellow. E cerulean blue. Uh-huh. So estas dos cores E branco, and white. porque aí eu regulo a saturação da cor, né? With the white, he can control the saturation of color. And that is for the shadows, the boat. Ah, eu coloquei um pouquinho de amarelo ocre também, viu, Ângela? Also a bit of yellow ochre. For those in Facebook who cannot read the comments here, I will read the comment by Muhammad Ali, Khalid, sorry. He says, the thickness of the paints reminds me of my childhood as my grandfather and father, who were textile designer and commercials artists, using Pelican's poster color paints. Paint they use to come in bottles, and when it has unique, nice, pleasant smell. Esta pintura recorda a él, esta Muhammad Khalid, cuando su padre fazia diseño de Publicidade? comercial, era artista de comercial, mas ele fazia com Pelican, com tintas. Sim. Eu também trabalhei uma época em estúdios de animação, onde os backgrounds, né, onde os cenários eram pintados com guache. He also worked for some time in animation studios, where he used like gouache to paint the background, the backdrops. Is it called backdrops? Like the background of the studio. Angela, could you ask to him to repeat the name of the colors? Okay, which ones? The This, colors from the shadow. the last mixture? Yes, the next mixture. Cerulean blue, lemon yellow, and yellow ochre. Thanks. And white. Okay. And white. O branco é uma cor que usa muito, assim. Que é importante sempre você ter mais de uns 3 tubos reservas, porque ela é a base, assim, para muitas misturas, assim, é indispensável. For many mixtures, white is the base, and it's really indispensable. You cannot do without it. Okay. There's a comment here. Acrylic is permanent and cannot be lifted after dry, whereas gouache can be lifted and disturbed with water. Temos aqui comentário de uma pessoa que diz que o acrílico é permanente, você não pode levantar. Mas gouache
Sí, cuando mesmo que está seco, você pode levantar com água. É verdade? Sim, ele é, né, você pode fazer ajustes, né? O quanto você, né, precisar. Mhm. Yes, you can adjust many things with gouache, as much as if you want, or as much as you need. Because with water, it will go wet again. Lembrando sempre que quando eu faço uma pintura, seja ela em aquarela ou guache, né, o que eu falo para os alunos, assim, o que você tem que entender é que é o conjunto, né, da colocação dessas, fazer o barco, fazer a água, é o conjunto que vai fazer a pintura aparecer. It's beautiful. That's something that he tells to his students, that it's the Flower. thing, everything together, not just one element. It's all the elements together that will make the painting. Porque às vezes as pessoas querem fazer já definir a água e é entender que o que vai fazer a água aparecer, a cachoeira aparecer, é a composição com o céu, com os outros elementos, né? Sometimes people want to make like the waterfall appear very soon, very quickly. And he mentions that it's the composition, sometimes even the rocks or the sky that make the water appear. Porque às vezes, por exemplo, a cachoeira é mais negativo, não? Sim. O negativo, ou às vezes você tem que trabalhar de maneira focada, sabe? Não com tanto detalhes, porque quando você colocar as cores em volta, aí é que a pintura vai aparecer. Mm-hmm. Yes, sometimes it's because he works in negative, or because you do one layer and then when you do the other layer on top, then it's when the painting comes out, or takes meaning. Vou agora aqui para a água, deixa eu mostrar a mistura do azul, branco, White, turquesa de cobalto e um pouco do manganês. Hey, Alexa, how much is 130,000? Mm-hmm. Eu gosto de dar umas cores bonitas. É uma outra maneira de, né, uma outra técnica, mas eu acho que é tão fascinante quanto qualquer outra técnica, né? Quando você vê os resultados, as possibilidades, assim, eu acho que isso é o que encanta, assim, o que enche os olhos, né? E de você ver essas possibilidades. E porque até então muitas pessoas associam o guache a pintura de criança, né? Um material usado somente para... Perdão, vou traduzir, senão não lembro. Sim. He likes all the possibilities of the gouache because it's a different way of painting from watercolor. Some people associate gouache like painting for children, and whereas he's absolutely fascinated and he likes also the effects he can achieve with the gouache, and he likes to discover that. Pode seguir. Avelino, você poderia continuar a falar? Sim.
Agora eu preciso fazer bem mais a cor que eu fiz para a água acabou. Aí eu estou fazendo mais aqui, ó. Uh-huh. Então é mais branco. He's going to make more of that color because it finished. Mas E a cor parece um pouco plana, não? Mas depois você muda isso, não? sim, eu penso primeiro na cor base, né? E depois eu venho colocando, né, outras variações de tons que eu vou identificando assim dentro na água. I said it looks like a bit flat, no? But he said that's the basic tone, and then he will be using other tones to give the variation in this water. One question, Avelino. Sim. They say that watercolor always dries lighter. Does gouache dry darker? ¿Você entendeu? Normalmente seca mais clara, mas a gouache seca mais escura? Sim, quando seca, ela dá uma escurecida no tom. Ah, sim? Sim, Então- ela fica... E quando seca, ela fica mais opaca também. Deixa eu virar assim, tá? He says yes. When it dries, it gets darker. Also, it gets more opaque. Agora que eu venho com um pouquinho, vou variando os tons que eu olho dentro desse azul. E eu vejo que tem um pouquinho de variação de tons de azul. Now he sees that in the water there are some variation in the tones. So he's going to add these tones that he can see in the basic tone. E eu coloquei um pouquinho do quinacridone magenta nesse azul. So he's used now quinacridone magenta in the mixture. Avelino, você aproveita esses brancos na pincelada do reflexo? Às vezes, sim. Busy, huh? E às vezes eu complemento esse branco com guache. Né? Good wash. The question was if he leaves these whites or for his painting to give more tones. He says, yes, sometimes I leave them or sometimes I add them with white gouache. And we must understand, someone mentioned that he used acrylic gouache, but this is not acrylic gouache. This is like watercolor based. It's like same pigments and same binder. It is white. No, this gouache is not acrylic gouache because the binder is Gamma Arabic. You just have to do a book. Who are you Vamos talking? lá. Eu não ia pintar tudo, mas eu vou fechar aqui a pintura com o azul. He was not going to paint that angle. He was not going to close it, but now he is. He has decided to close it. E o Vendo, guache eu posso. tem uma densidade ou varia como a aquarela? Eu uso mais a densidade que eu falo assim de manteiga, né? Deixá-lo mais cremoso, para ele ter um poder de cobertura maior. Tá, obrigada. He was asking if he used it thinner or thicker. He tends to use it thicker. He likes these like buttery consistency because it covers more. For him, it's better to have these
the sticker consistency. Vendo, eu vou ajustando essa entrada, sempre é do claro para o escuro, né? Eu tenho essa possibilidade de ajustes. Yes, now he's adjusting, making some adjustments to the other layer, the underlayer. But because he can put the light color on top of the darker color. It is something you cannot do in watercolor. Aí eu vou, conforme ele vai secando, assim, eu vou vendo as possibilidades, assim, poxa, eu posso acentuar um pouquinho mais essa área. E agora eu faço ao contrário, eu vou do escuro para o claro. Now he does the opposite. Now he uses the darker towards on the lighter. Someone asked if the techniques are similar to oil. Sim, muito similar. Very similar, yes. Até a textura que o guache dá, ele se assemelha muito à textura da pincelada a óleo, que é aquela pincelada falhada. The texture of the gouache paint, the brush stroke, is similar to oil. Temos comentário que diz que a textura na água é quase muito real. E isso, assim, é só contraste. Assim, é aplicar a cor certa e conseguir identificar esse contraste, né, entre o claro e escuro. É isso que faz a pintura acontecer, né? Yes, Bell mentions that the texture in the water is so real, and Avelino says, yes, it's the contrast that makes this happen, and yeah, it's the contrast and to use the right tone and to keep playing and adding more or less tone. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. É o Luiz aqui de Vitória, Avelino. Tudo bom? Oi, Luiz. Tudo jóia. Ô, Avelino, Did he start in gouache? I see many watercolor classes, but not many gouache classes. Did he transition over from watercolor? A pergunta, não sabemos por que a outra, aquele amigo tuyo não se oye. Não. Sim, interrompeu o do Luiz. Essa nossa amiga pergunta se você fez a transição da aguarela a gouache, porque não temos muitas lições em gouache. Não tem muitas. Você fez a transição da aguarela em gouache ou você já pintava? Eu já pintava em guache, foi a primeira técnica antes da aquarela que eu tive a possibilidade de estudar. He studied gouache before he studied watercolor. He was the one, gouache was the first technique that he managed to use before watercolor. So, and then he did watercolor, and now he's doing gouache again, or mixing, sometimes watercolor, sometimes gouache. Uma outra pergunta é, quando você finaliza, você termina a pintura, você usa alguma camada, para fixar ou para proteger
Não, não uso, Ângela. Yuko, Eu, ask if he, when he completes his work, if he treats the surface, but he says no, he doesn't use anything. mas eu sei que tem artistas que usam um verniz, tem um verniz. Eu só procuro emoldurar e colocar vidro. Yes, some artists use some varnish, but he doesn't. He just frames it and puts it under a glass. That's all. Agora eu vou fazer essa parte mais escura, né? Tá vendo? Eu posso sobrepor. Aqui tá um pouquinho úmido, não tem problema, deixa. E eu uso um pincel Rigger, né? Para esses, né? Porque ele me dá uma pincelada, a mesma pincelada da aquarela, aquela pincelada mais. Deixa eu virar aqui um pouquinho, tá? Now Aquela pincelada fina e ele carrega uma quantidade de pigmento, né, que favorece essa pincelada mais longa. now he's using darker color and he has taken a rigger because that allows him to make these lines, very fine lines. He takes the right amount of paint so that it will last the whole brush stroke. Agora eu vou fazer a sombra, né, dessas cordas aqui. Então, ó, eu vou utilizar essa mesma cor. Deixa eu pôr um pouquinho. Ó, deixa eu mostrar aqui. Estou utilizando a mesma cor, acrescentando um pouquinho desse cerúleo aqui, né, para diferenciar do tom, para deixar um tom, né, mais de água, né, que não é um tom quente, é um tom mais frio. E aí vou aqui. So he's painting now the shadows of these ropes, and it's the same tone as he used to draw the ropes, but just adding some cerulean blue, so to make it different and to make it cooler because it's in the water. Espera um momento que tem hora que eu não consigo enxergar, porque a tinta está molhada, fica brilhante. Ah, see. É. He cannot see because it's wet and it reflects. Eu vou acentuar agora um pouquinho essa luz aqui, ó, né, dessa área. Yeah, it's good now. Consegue? Sim, muito bom. Consegui por um instante, depois sumiu. Então, é muito de você trabalhar observação, né, e com calma, assim, não é uma pintura, né, pelo menos esse estilo aqui, não é uma pintura de explosão, assim, né, então tem que ir com calma, espera secar, vê o que acontece, caso for preciso, retoca. So this is not this technique is not like an explosion or a lot of expressivity. This is just calm, very relaxed. You look at the painting, you look at it again, what it needs, what it doesn't need, and so you correct details progressively, and it's very calming, very relaxed, at least the way he paints it. Vou só...
Una pergunta. Gostaria de saber, se possível, em que casos Avelino decide usar as técnicas de aguarela e gouache simultaneamente. So this question is in what circumstances does Avelino decide to use watercolor and gouache simultaneously? Quando eu vou fazer um céu, né, um céu mais mais solto, com mais transparência, então eu vejo que ali dá para eu usar a aquarela e depois as montanhas e outros elementos eu posso vir com a tinta mais densa, né? E aí aplicar uma camada mais opaca. Aí é nesses casos que eu utilizo. Depois eu vou mostrar. Yes, he will show us. But normally, for example, if he wants a very atmospheric sky, he may use watercolor. Or if he wants to paint, for example, a forest or some trees, and he wants a more consistent, more dense layer, then he will use gouache. He can show us. Você tem somente 3 minutos para fazer isso. Ok. Se você quiser tirar a fita, seria melhor, não? I said he wants to show us other paintings. I said you only have 3 minutes, and now he's removing the tape because you can see the painting better. Looks nicer. Very beautiful, the boat. And the water, I love the way he does the water. Eu posso fazer suavizar, ó, dou um blending aqui, caso eu sinta que há uma marcação muito definida, passo o pincel úmido por cima e deixo a água fazer o restante. Yeah, in case he sees there is, for example, he wants to do some blending. If it's too hard, he just washes it on top with the damp brush, and the water will do the blending. Tá acabando o tempo, tô acabando. No, perfecto, perfecto. Very perfect timing. Here we have some comments saying, "Oh, I'm inspired to start using gouache." Muitas pessoas a fazer gouache. Então, muito bom, não? Pronto. Yes. Finalizado aqui, Ângela. Muito bom. You finished. A wonderful teacher says the water is beautiful. Yes, so serene. Ó, temos um tempo aqui, vou mostrar umas outras. Yes. Vou empurrar. Isso aqui é para a turma de gouache, a minha aula, né, da turma de gouache. Yes, these are paintings that he's done with his group that he's teaching gouache. Isso aqui é um papel chamado Crescent Board Illustration, que ele é muito bom também, né, para pintura. Ele era usado muito para fazer ilustração. This paper is called Crescent Board Illustration, and it's very good for illustrations. All of this is gouache, no, Avelino? Sim, todos gouache. All of this is gouache. Gouache. Aí esse aqui já tem já está enquadrado aqui, tá vendo? Aí eu coloco um vidro. Framed with a glass.
Gouache. And gouache. Ok, vidro pouco. That's beautiful. Beautiful work. Thank you. Thank you, Evelina. It was beautiful. Can we get to see Beautiful. his one facing camera just before we say bye-bye to all? Put the, allow- Beautiful demo. Yes. Very good demo. Amazing, amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Excellent. Beautiful. Thank you so much. Thank you so so much. Bye, everybody. Thank you. Have a wonderful weekend, So everyone. much. Oh, there's Thank you. Avelino. Thank you so Thank you very much. Great job. Bye. Beautiful. Bye. Muito bonito. Thank